Há uma passagem em que o Buda compara os diferentes aspectos do caminho às partes de uma carruagem. Muitas dessas comparações já não significam muito para nós hoje, porque não estamos familiarizados com carruagens, mas algumas das partes podem corresponder ao que conhecemos sobre carros, caminhões e outros veículos. Uma delas é que a carruagem tem um condutor, um cocheiro, e o cocheiro é a atenção plena, mindfulness. A atenção plena é o que orienta todo o resto. É uma imagem muito dinâmica. A atenção plena tem de manter em mente para onde se deve ir e observar para onde se está realmente a ir. Ver para onde se está realmente a ir, claro, é a função da vigilância, alertness. O cocheiro tem então de comparar isso com a questão: estamos a ir para onde queremos ir? E depois tem de guiar a carruagem na direção certa. Atenção plena no assento do condutor. Como disse, isto dá uma imagem muito dinâmica. Às vezes, a atenção plena tem uma imagem muito estática. Apenas anotar o que surge no momento presente. Aceitas e deixas ir. Aceitas e deixas ir, sem qualquer noção de que estejas a ir para algum lado, ou de que as coisas que observas também estejam a ir para algum lado, mas, na realidade, tudo o que fazes, dizes e pensas está a ir para algum lugar. Tem consequências. É disso que trata o ensinamento sobre o karma. Os nossos pensamentos têm setas dentro deles. Apontam numa direção. Por isso, queremos garantir que estamos a seguir na direção certa. É para isso que serve a atenção plena. Começa como uma faculdade da memória. Se pensares no cocheiro, ele tem de guardar um mapa na mente sobre para onde vão as diferentes estradas. Também tem de se lembrar de reconhecer o que está a surgir. Onde estão os obstáculos? Onde estão os problemas? Para poder contorná-los, reconhecendo o que precisa de ser feito. É como aquela história que Mark Twain conta, quando estava a aprender a ser capitão de um barco a vapor no rio Mississippi. No final do seu primeiro dia, o capitão veio ter com ele e disse: "Agora diz-me quantas curvas passamos no rio e onde estavam os bancos de areia." Mark Twain ficou surpreendido, porque tinham sido muitas curvas. O capitão disse: "Olha, se vais conduzir um barco a vapor pelo rio, tens de reconhecer cada curva, porque cada curva tem as suas próprias características. Tem bancos de areia aqui, bancos de areia ali. A corrente corre aqui, a corrente corre ali. Tens de reconhecer isso para cada curva do rio. Da mesma forma, na prática, tens de reconhecer quando algo surge na mente. É uma qualidade hábil. É uma qualidade não hábil? Se for não hábil, que tipo de qualidade não hábil é? Tens todos aqueles diferentes obstáculos que podem atrapalhar. E essa é apenas uma lista básica. Há muitas outras coisas que também podem atrapalhar. Depois, tens de te lembrar do que fazer. Quando surge o desejo sensual, como é que o tratas? Como já o trataste no passado? O que deu bons resultados? Tenta isso outra vez. Se desta vez não resultar, usa a tua engenhosidade. Cria uma nova solução para o problema. Não podes simplesmente deixar o problema crescer ali. Nem podes simplesmente
aceitá-lo. Podes observá-lo por um tempo, mas com o propósito de descobrir onde está o atrativo. Às vezes, quando o desejo surge, o atrativo está no objeto do desejo. Outras vezes, tem mais a ver com a tua percepção, ou muitas percepções diferentes em torno do objeto, ou a tua percepção da tua relação com o objeto, ou simplesmente o desejo pelo próprio desejo. Quando conseguires localizar o ponto central do desejo, então poderás descobrir o que fazer. Portanto, tens de ser observador, tens de estar alerta e tens de ter um fundo de conhecimento. É isso que vamos acumulando à medida que praticamos. Lembra-te da definição de atenção plena do Buda: a capacidade de recordar o que foi feito e dito, mesmo há muito tempo. Neste caso, o que foi feito foi o que aprendeste com os outros e o que já fizeste no passado enquanto meditavas. De forma semelhante com a má vontade. Às vezes, a cura para a má vontade é tentar desenvolver a boa vontade. E às vezes, isso é coçar onde não há comichão. Por isso, tens de descobrir exatamente onde está localizada a má vontade. E por que razão haverias de ter má vontade por alguém? Por que quererias que alguém sofresse? Podias pensar em todas as coisas más que essa pessoa fez. Mas, depois, perguntas a ti mesmo: que bem resulta de ver alguém sofrer, mesmo que tenha feito coisas más? Há muitas pessoas que, quando são punidas pelos seus maus atos, não levam isso a sério. Arranjam todo o tipo de desculpas para argumentar por que é que não deveriam ter sido punidas daquela maneira. É muito melhor se conseguires pensar na pessoa a cair em si, de repente, e a perceber que foi um erro, qualquer que tenha sido o ato. E então, decidir não repetir esse erro. Isso é o que significa boa vontade. Esperar que as pessoas possam, voluntariamente, cair em si. Se houver algo que possas fazer para ajudar nesse sentido, ficas feliz em fazê-lo. Assim, tornas o mundo um lugar melhor. Caso contrário, temos o vai e vem que vemos acontecer em toda a parte. Fulano bateu-me, então tenho de bater-lhe de volta ainda mais forte. E claro, depois ele vai bater-te ainda mais forte. Só vai escalar. É assim nos recreios das crianças e é assim no mundo em geral. Eu conheci um monge na Tailândia que tinha vários alunos em cargos muito altos no governo. Ele dizia que, quando vinham falar-lhe dos seus problemas, era como ouvir crianças de 4 anos. Ele fez isto comigo, ela fez aquilo comigo. Tenho de revidar. Essa é a mentalidade que governa o mundo. E é ela que vai arruinar o mundo. Consegues ver isso a desenrolar-se em grande escala. E podes olhar para a tua própria mente e perguntar: por que é que eu entro nesse jogo? Estas são algumas das coisas que deves ter em mente quando reconheces que estás realmente a envolver-te na má vontade. Da mesma forma com a preguiça e a sonolência, com a inquietação e a ansiedade, e com a dúvida em relação aos ensinamentos do Buda, ou a dúvida em relação a ti mesmo. Já encontraste estes obstáculos antes, e é bom lembrar-te
de como conseguiste ultrapassá-los. Se desta vez vierem com muita força e não responderem aos teus métodos antigos, então usa a tua engenhosidade. O importante é aprenderes a reconhecer um problema como um problema e que algo tem de ser feito a respeito. Não deixes simplesmente que as coisas apodreçam na mente. Algumas pessoas têm a atitude de que, quando surge uma emoção, tens de te permitir senti-la completamente, mergulhar nela. Mas o Buda está, na verdade, a dizer: não, tens de sair, mas há formas hábeis e não hábeis de sair. A forma não hábil é negar. A forma hábil é estar disposto a observá-la, mas de fora. Vê de onde veio, vê para onde vai e pergunta-te: é realmente para aqui que quero ir? Ou vais precisar desta capacidade de sair o mais possível, à medida que fores atravessando a vida? Caso contrário, as tuas emoções assumem o controlo. Elas colorem tudo o que vês quando entras nelas. Isso é o que é o vir a ser. Entrar num obstáculo, entrar numa emoção. Tens de perceber que elas vão levar-te a lugares onde não queres ir. Por isso, basicamente dizes: ok, para o carro. Quero sair ou mudar a direção em que vamos. Isto é a atenção plena no banco do condutor, garantindo que segues na direção certa. Basta perguntares a ti mesmo: aqui estás tu. O corpo está relativamente saudável. Estás relativamente desperto. Quaisquer dores que haja no corpo não são avassaladoras. O que vais fazer quando as coisas ficarem realmente más e a mente tender a escapar-se? Quem vai estar no comando? Tens de ter a atenção plena no comando. Tens de ter a atenção plena no banco do condutor. Portanto, tens de desenvolver esta qualidade de sair dos teus estados mentais e ver para onde estão a ir. Se estiverem a ir na direção errada, orienta-os para um novo caminho. Como disse, todos os estados mentais levam-te a algum lugar. Não são apenas bolhas estáticas que surgem e depois rebentam. São correntes, como as correntes de um rio. Ou podes compará-los ao motor do teu carro. Ligas o motor e ele vai levar-te a algum lugar. Portanto, com todas as tuas ações, tens de vê-las como parte de um processo. Elas vêm de algum lugar na mente e seguem para algum lugar no mundo. Tens de decidir. Estão a ir para o lugar certo. Habitua-te, desde já, a desenvolver este hábito de colocar a atenção plena no banco do condutor. E isso vai servir-te bem quando a vida se tornar mais difícil. Imagina quando estiveres no teu leito de morte. Ou imagina se tiveres uma morte súbita e não tiveres o luxo de um leito de morte. Em qualquer dos casos, quando perceberes que já não podes permanecer aqui, a mente vai disparar em todas as direções, como na história do homem que saltou para cima de um cavalo e cavalgou em 4 direções ao mesmo tempo. Precisarás de uma parte da mente treinada para não seguir esses impulsos, que consiga recuar e dizer: tenho de dirigir esta carruagem, tenho de dirigir este carro numa boa direção. Pelo menos garantir que permanece na estrada para um bom renascimento onde eu possa continuar a praticar.
Portanto, cuida desta qualidade na mente. Esta capacidade de recuar, de ver para onde vais e de mudar de direção quando for necessário, sempre com a consciência de que estamos sempre a ir. Queres ter a certeza de que estás a ir na direção certa. São certa.